Sejam bem-vindos ao Café do Morcego, meu nome é Fábio e hoje estamos aqui para falar sobre a coleção A Lenda do Batman da editora Egomós, porque a editora que faz a distribuição da coleção, que é a Planeta DeAgostini, anunciou no seu site aí novas edições, as edições 54, 55 e 56, focando aí em histórias envolvendo, por assim dizer, os parceiros do Batman e uma história que envolve o Chapeleiro Louco. Então temos material de qualidade, vamos discutir aqui, trazer as minhas primeiras impressões, não é resenha, não é review, é só falar um pouquinho sobre o trabalho em si. Mas antes de eu continuar, não esqueça de curtir esse vídeo para ajudar a subir nesse YouTube de meu Deus. E se você é novo ou nova, aproveita e se inscreva porque todo dia tem vídeo aqui no canal. E aqui é o melhor lugar para você ficar muito bem informado do universo do morcego. Então a gente vai começar com a edição número 54, meus amigos, que é Louco. Uma história então que envolve o Chapeleiro Louco. Isso é da fase dos Novos 52 da revista Batman Cavaleiro das Trevas, ou Cavaleiro das Trevas. Não tem nada a ver com o Cavaleiro das Trevas do Frank Miller, na verdade era uma revista que já tinha antes os Novos 52. Quando teve o reboot da DC aí, trouxeram então uma nova versão dessa revista. E essa história basicamente vai recontar aqui a origem do Chapeleiro Louco dentro dos Novos 52. História escrita pelo Greg Rucka com os desenhos do Ethan Van Sciver, ou Ethan Van Sciver, esse desenhista polêmico hoje em dia. Mas o trabalho do Greg Rucka é um bom trabalho, é um cara que soube trabalhar muito bem a figura do Homem-Morcego na época dos Novos 52 ali, quando a revista acabou pegando novos rumos. Ele já tinha feito aquela história de reformulação do Espantalho naquele encadenado ciclo de violência que já passou aqui na coleção, e agora então ele traz essa nova versão do Chapeleiro, que não é uma versão que difere muito daquilo que a gente conhece do personagem. Ainda assim, trata-se de um cara que tem uma obsessão envolvendo ali Alice no País das Maravilhas. Ele tem um lance meio estranho ali, né, no sentido de meninas, não sei o que. E o desenho do Ethan Van Sciver aí consegue trazer um lado, assim, o físico do Chapeleiro que realmente você fica meio avesso a ele, assim, né? Você tem uma espécie de aversão em relação ao personagem. Realmente, assim, é uma fase que ela é pouco lembrada nas revistas dos 952, porque chamava mais atenção Scott Snyder, ou também os trabalhos do Peter G. Tomasi. Essas histórias aqui, elas tinham um bom equilíbrio. Também não vou dizer aqui que são excelentes, que são realmente fantásticas, mas eu acho que a condução que foi feita pelo roteirista aqui, em reformular esses personagens, esses vilões conhecidos do Homem-Morcego, foi uma coisa boa naquela época. No site da Planeta DeAgostini, eles não estão colocando mais informações de quais edições compõem, né, cada encadernado. Não sei se tem algum problema no site deles, não sei o que houve, né? Mas pelo menos ali em outras edições, né, em outras versões, na verdade, essa coleção conseguiu obter a informação especificamente, dizendo então que esse encadernado é composto pelas edições 16 a 21 de Batman The Dark Knight, mais The Dark Knight Annual número 1. Para quem quer dar uma fuçada aí, né? Não é um título que está sendo lançado por agora só no Brasil, né? Não é um lançamento especificamente, mas sim um relançamento, porque lá na fase da editora Panini dos 952 da revista mensal do Batman, esse trabalho foi lançado por lá. Publicado especificamente na revista Batman, segunda série, edições 16 a 21 da editora Panini, ali dos Novos 52. Caso você tenha esses títulos, então você já tem essa história. Dá uma olhadinha, veja lá. Agora nós temos então essa versão em encadernado, né? A versão anterior era nos periódicos, né? Nas mensais, estão tudo separadinho. E aqui a gente tem pelo menos a compilação dessa história em um único lugar. Vale uma leitura, quando sair o encadernado eu faço aqui o reviewzinho pra gente conversar junto sobre a trama toda. Então só fica a informação caso você queira dar uma olhadinha então nessa reformulação do Chapeleiro Louco. E a edição número 55 então traz uma história que não envolve o Batman necessariamente, mas sim o seu parceiro de longa data, Dick Grayson, que é Asa Noturna Ano 1. História essa que faz parte da revista mensal do Dick na época, que era o Nightwing, das edições 101 a 106. História escrita pelo Chuck Dixon com os desenhos do Scott McDaniel, que mostra como o Dick então deixou de ser o Robin para se transformar no Asa Noturna. Mostra todos os problemas ali que envolvia a relação Dick e Bruce, como é que o Dick teve a ideia do nome Asa Noturna, que envolve o Superman, que envolve o Deadman também, dois pontos importantes, e você vê todo momento onde o Dick Grayson acaba então se mostrando como Asa Noturna aí para o seu antigo parceiro Bruce, e até nós temos aqui o encontro, um dos primeiros encontros, né, uma reformulação do encontro do Dick com o Jason Todd. Uma história que é bem quista pelos fãs do Asa Noturna. Eu só li uma vez quando saiu aqui na revista Os Novos Titãs da editora Panini Comics, a primeira versão da revista pela editora, especificamente nas edições 14 a 20 então desse título. Se você tiver então essas mensais, você tem também essa história. Então eu li nessa revista mensal, eu tinha achado ok, não tinha achado ruim não, né? Eu, assim,
eu não sei se necessariamente tem uma excelente história, mas é uma trama bacana para você rever então como é que foi todo esse trâmite de sair de Robin para virar Asa Noturna, colocando essas pitadas a mais e se aprofundando em questões como, por exemplo, essa relação com o Superman, o que envolve o Deadman, que o Deadman também era um trapezista que acabou morrendo. Então você vê essas ligações legais sendo exploradas nessa origem, né? E a gente revê também essa relação do Dick com o Jason, porque lembrando lá na fase de Starling, quando o Jason Todd apareceu no pós-crise pela primeira vez, a gente viu uma coisa um tanto quanto tumultuada aí envolvendo as conversas do Dick com o Jason, porque o Jim Starlin gostava de forçar a galera sendo nervosa ali, né? O Chuck Dixon dá uma amenizada nesse sentido, né? Faz o Jason ser um cara um pouco mais bacana e não tão sacana. Então você vê uma diferença nesse sentido. Então com certeza é uma trama aí pra galera que gosta do Asa Noturna ficar de olho, que gosta do Dick Grayson. Dá uma olhadinha. Se você nunca leu então Asa Noturna 1, pode ser que seja uma história que você vai curtir bastante. Eu ainda prefiro as histórias que envolvem um contrato de Judas, quando o Asa Noturna realmente apareceu pela primeira vez lá com o Marv Wolfman e com o George Pérez. Mas essa história aqui também não digo que é ruim. Ela é interessante dentro do que ela se propõe a fazer. E fechamos aqui com a edição número 56, que é Um Lugar para Morrer, que é a história onde nós temos a primeira aparição do Tim Drake como Robin. E aqui a gente tem uma diferença na questão do título, né? Porque o título original do arco se chama A Lonely Place of Dying, o lugar solitário para morrer, onde o título tem tudo a ver com as atitudes do Batman na história. O Homem-Morcego aqui, depois que o Jason Todd morreu, tá cada vez mais se desgastando, enfrentando os seus vilões meio que de uma maneira suicida. E o Tim Drake acaba vendo isso, ele acaba avistando o Batman em seus confrontos e vê que realmente o rapaz está passando dos limites. E é por isso então que ele diz que o Batman precisa ter um Robin, porque sem um Robin o Batman ele acaba ficando extremo em vários sentidos, inclusive objetivando a morte. Então essa solidão do Batman faz todo sentido envolvendo aqui essa questão dele morrer. Então por isso que eu acho que Um Lugar Solitário para Morrer era um título um pouco mais apropriado para a trama por completo, tal qual era traduzido anteriormente, né? Na verdade a editora Egomós resolveu usar a primeira tradução do arco de histórias que foi publicado pela editora Abril como Um Lugar para Morrer, diferente da tradução que a editora Panini, por exemplo, vem usando hoje em dia. De qualquer maneira, a história aqui ela já saiu algumas vezes no Brasil, ela já saiu pela editora Abril, umas 2 vezes até. Inclusive é um título que lá nos Estados Unidos ele fazia uma espécie de crossover entre a revista Batman e a revista dos Novos Titãs, sendo assim a sua publicação original em Batman 440 a 442 e também The New Teen Titans edições 60 a 61. No Brasil originalmente essa história acabou sendo então na revista da editora Abril Os Novos Titãs edições 54 a 57. Depois foi publicada naquele encadernado chamado O Melhor de Batman, que trazia além da origem da Batgirl a origem do novo Robin na época, né, que era o Tim Drake. Para depois então a editora Panini Comics republicar essas histórias naquele encadernado do Batman Morte em Família, que além então da gente ter a morte do Jason já trazia esse encadernado conforme eu citei anteriormente. E agora então a gente tem essa nova versão. É um trabalho que é escrito pelo Marv Wolfman com os desenhos do Jorge Pérez e do Jim Aparo, né? O Jorge Pérez fica a cargo da revista Os Novos Titãs e o Jim Aparo fica a cargo da revista do Batman. Então o Marv Wolfman junto com os desenhistas foram a galera que acabaram idealizando a figura do Tim Drake, que era um personagem que vinha sendo cozinhado aí com o passar do tempo também por outras equipes. Eu gosto muito dessa origem do Tim Drake. O Marv Wolfman até no trabalho envolvendo o ano 3, que recontava a origem do Dick Grayson, ele colocou alguns elementos ali envolvendo o Tim que se desembocariam nessa saga que envolve aí Um Lugar Solitário para Morrer, fazendo todo então ali uma construção aos poucos do personagem Tim, né, que acabaria caindo no gosto público e para muitas pessoas que leram os quadrinhos do Batman ou começaram a ler os quadrinhos do Batman nos anos 90, incorporou o Tim Drake sendo o melhor Robin, tipo eu. Talvez essa história você já tenha lido ou você já tenha na sua coleção, mas com certeza é uma história boa, é uma história que vale a leitura e é uma história que é importante pro Batman sem sombra de dúvida, né, pro universo do morcego como um todo. A construção de um novo Robin que ficaria sendo Robin por um bom tempo, inclusive até hoje ele é Robin, Tim Drake não deixou de ser Robin, a gente esquece aquela parada de Drake e tudo mais, mas é uma história que tem o seu significado muito importante, por isso que ela vale estar numa coleção que quer retratar momentos importantes na vida deste personagem. E eu gostei do timing da publicação aqui das histórias pela editora Egomós no Brasil, pelo menos, onde você publica uma história do Asa Noturna, mostrando a origem dele, a reformulação dele de Robin para Asa Noturna, e você coloca já depois uma história então do Tim se tornando o Robin.
Então acaba casando ali então uma edição com a outra de certa maneira. Então se é uma história que eu recomendo a leitura, e ao mesmo tempo as outras duas histórias que eu citei, recomendo também. Não acho que sejam histórias que você não precisa ir atrás. Então a coleção aqui da Eagle Moss continua mantendo o seu padrão bacana. Não sei se a gente pode falar bacana, não sei se uma palavra bacana consegue expressar realmente a validade de uma coisa, mas para mim consegue. Então para mim o nível aqui das histórias ainda está bacana, está legal para você acompanhar e não ter raiva em relação à publicação de histórias ruins. Tá valendo aqui nesse sentido a coleção. Em relação ao preço, meus amigos, a princípio o preço continua ainda de R$ 64,90 para os assinantes, pelo menos é o que eu tenho pagado. Não é um preço barato, de maneira nenhuma, é um preço caro, tá difícil acompanhar essa coleção. Eu ainda tento me manter guerreirinho ali, buscando as edições através até da assinatura. Nas bancas eu não sei como é que tá funcionando, porque faz tempo que eu não vou na banca, aqui no local, na região que eu moro, é difícil ter acesso e a gente tá numa pandemia, então eu não saio de casa. E não critico quem precisa sair de casa para trabalhar, etc. Eu sei que é uma questão delicada isso. Mas o fato é que eu não sei exatamente essa questão do preço na banca, se tá mais caro, se tá mais barato. Eu não vi um posicionamento da editora nesse sentido, pelo menos no site. Por enquanto a coleção para os assinantes é R$ 64,90. Dá para fazer assinatura hoje em dia pela editora Planeta DeAgostini? Não, tá encerrada a assinatura também, então não sei como é que tá funcionando isso. Eu acho que só na banca e posteriormente na loja da Eagle Moss eles vão repondo aos poucos, né? Eu não sei se necessariamente eles esperam levar para o assinante para as bancas para recolher o material e vender daí na loja da Eagle Moss e para depois só passar para a Amazon. Eu acho que deve ser assim, tô chutando, não posso falar aqui com propriedade. Mas de qualquer maneira, meus amigos, o preço base é esse. Pelo menos no site da Eagle Moss, quando você acessa lá, você vê que tá descrito lá, a partir de edição número tal, o preço é R$ 64,90. Eles estão colocando um preço ali nas edições, quando você entra nas informações, que não condiz com aquilo que pelo menos eu tô pagando, né? Que é 73, já chegou a aparecer 80 e poucos reais, que você fala, caramba, né? Mas ainda assim, ou pelo menos até então, esse preço não está sendo aplicado. Eu não sei se nas bancas eles estão aplicando isso, por isso que é a minha dúvida. Caso você esteja pegando a coleção nas bancas, meus amigos, se quiser trazer informação nos comentários, fique à vontade até pra gente situar a galera como é que tá funcionando, pelo menos, né, nas bancas, a coleção. Então, beleza, meus amigos, trazidas as informações aqui, não deixe de acompanhar também a playlist de A Lenda do Batman, onde eu já comentei histórias ou edições passadas na questão do lançamento. Tem os unboxings para mostrar como é que estão as histórias e aos poucos eu tenho feito o review também de cada uma das edições, né? Pelo menos as histórias aí que até então eu não tinha feito review no canal. Então fica de olho nessa playlist, acompanhe lá caso você queira ver alguma edição em específico. E agora eu quero saber de você, de quais histórias aqui que foram citadas você ficou mais atraído a pegar. Asa Noturna é uma história que te atrai, Um Lugar Solitário para Morrer te atrai ou não, bem como nós temos essa história envolvendo o Chapeleiro Louco. Você está afim de ler ela? Traga esse comentário aqui embaixo, quero saber tudo de você, bem como aproveita e deixa um morceguinho ou um chapéu para simbolizar que você ficou até o final do vídeo, muito obrigado. E curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho para ser notificado nos vídeos. Esse foi ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Meu muito obrigado como sempre, e se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima.